contra Israel, os filisteus, eles vencem a batalha e assim morrem 3.000 homens de Israel. Aí a palavra do Senhor vai dizer que então os israelitas, eles começam a se apavorar e então eles lembram da Arca da Aliança e eles falam assim, o sacerdote e os filhos de Eli dizem assim: agora nós vamos para a guerra, mas agora nós vamos levar a Arca da Aliança conosco. E pela segunda vez eles vão para a batalha e chegando na batalha eles estão com a Arca da Aliança. E quando os filisteus sabem que o povo de Israel, os israelitas, estão com a Arca da Aliança no campo de batalha, eles começam a se apavorar e dizer: ai de nós, porque eles estão com a Arca da Aliança, porque eles estão com a presença. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que pela segunda vez, novamente, os israelitas perdem a batalha e agora não são somente 3.000 homens que morrem na batalha, mas são 40.000 homens que morrem nessa batalha. E para acabar de completar, a Arca da Aliança é levada pelos filisteus. Além dos israelitas perderem a batalha, eles ainda perdem a Arca da Aliança. Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que a Arca da Aliança ela é levada para o templo de Dagon, aonde lá estava aquele Deus, aonde os filisteus acreditavam nele, investia tudo naquele Deus. E então aquela Arca da Aliança é levada e lá ela é colocada no templo de Dagon. E quando chega lá, vira a noite, a arca está lá no chão, pastor. E o Dagon está lá na pilastra, no alto, reverenciado, como em primeiro lugar. A presença de Deus estava no chão, mas o Deus dos filisteus estava no alto, como honra, como em primeiro lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que passando então a noite, no outro dia chega no templo de Dagon e lá eles encontram Dagon lançado no chão com o rosto no pó. Então os filisteus pegam a estátua de Dagon, colocam de novo no seu altar e lá vira mais uma noite. Na noite seguinte, eles entram novamente no templo e novamente quando eles entram no templo, novamente a estátua estava lançada no chão, mas agora aquela estátua estava sem as duas mãos e sem o seu pescoço. Então os filisteus começaram a entender que eles não poderiam ficar com a Arca da Aliança ali dentro daquele templo. E então eles resolvem devolver para Israel a Arca da Aliança. E então começa toda a história. A Arca da Aliança agora vai ser devolvida de volta para o povo de Israel. A Arca da Aliança agora vai ser entregue novamente para Davi. Mas o mais engraçado de tudo é que Davi agora vai buscar aquela arca. A arca agora ela é entregue agora para a casa de um homem por nome de... Vamos procurar, que eu gosto da Bíblia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Abinadab. Essa arca agora é entregue na casa de Abinadab. Davi agora manda Abinadab pegar essa arca e levar para a casa dele. E então agora essa arca está sendo levada para a casa dele. E a palavra do Senhor vai dizer que então indo a caminho para a casa de Abinadab, essa arca agora é conduzida por um carro de boi. E a palavra do Senhor vai dizer que estando ali os filhos de Abinadab, ela é levada para a casa de Abinadab, entregue na casa de Abinadab. Ela fica 20 anos na casa de Abinadab. Mas o mais engraçado de tudo é que essa arca, ela fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Ela fica 20 anos dentro da casa dele e nada acontece. E se você começar a estudar a Bíblia e começar a aprofundar, a buscar, você vai entender que foi muito fácil perder a arca. A arca ela é levada para a guerra. E lá eles perdem a batalha. E eles perdem essa arca. Mas agora a gente vai começar a entender como é difícil trazer essa arca de volta. Você está entendendo que para você perder é fácil. Mas para você trazer de volta é difícil. Aí que a gente tem que começar a entender o mistério de Deus. Cuidado com o que você está perdendo. Talvez você tenha um ministério lindo e
Mas cuidado, porque pode dar trabalho para você trazer de volta a presença. É Deus. Aleluia, Jesus. Então essa arca, ela fica por 20 anos dentro da casa daquele homem. E eu fico imaginando que quando ele leva a arca da aliança para dentro da sua casa, ele tem 2 filhos por nome de Uzá e outro de Aiú. E eu fico imaginando aqueles meninos, talvez criança ou adolescente, 20 anos todos os dias passando por aquela arca. Eu fico imaginando aquela arca dentro da casa dele e ele todos os dias, aquelas crianças passando para almoçar, para tomar o café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, todo dia eles passando pelaquela arca. É Deus. E aquela arca foi ficando como um objeto qualquer ali para eles. Para eles não tinha grande significado. Eles não se referenciavam diante daquela arca. E para eles aquela arca já estava um objeto comum. É tipo eu e você ter uma mesa dentro da nossa casa. É tipo eu e você ter um armário dentro da nossa casa. E por 10 anos, 5 anos, todos os dias nós passamos perto daquele objeto. Ele começa a ficar comum, que a gente começa a nem dar muito valor. E eu fico imaginando usar e eu crescendo, vendo aquela arca e imaginando que é uma coisa qualquer. É Deus. Aleluia. Aí a palavra do Senhor vai dizer que então aquela arca fica 20 anos Glória a Deus. Aleluia. e nada acontece na casa de Abededom. De Abinadab. 20 anos ficou e nada aconteceu. 20 anos ela ficou lá dentro e nada de bom aconteceu. É. Nada diferente aconteceu dentro de 20 anos. E então agora Davi vai pegar aquela arca novamente e vai tentar levar essa arca para Jerusalém. Glória E a a Deus. palavra do Senhor vai dizer que agora eles pegam aquela arca, põe em cima de um carro de boi e vai conduzir aquela arca de caminho para Jerusalém. Mas a palavra do Senhor vai dizer que no meio do caminho aquela arca vai se virar. E então Uzá vai levar a mão e tentar segurar aquela arca para não ir no chão. Mas tinha uma promessa de Deus sobre aquela arca. Que somente os levitas poderiam tocar naquela arca. Mas Uzá não era levita. E então ele toca naquela arca e a ira do Senhor cresce sobre Uzá. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vem a morrer. E então o coração de Davi se entristece, de tal maneira que ele desiste de levar aquela arca de volta para Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que então Davi envia aquela arca até a casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, aquela arca fica somente 3 meses. E a palavra do Senhor vai dizer que começa a mudar a história de Obed-edom. Dentro de 3 meses as bênçãos começou a fluir dentro da casa de Obed-edom. Dentro de 3 meses a família dele começou a ser próspera. Você sabe por quê? Porque as 2 casas receberam a arca. Mas na casa de Abinadab não tinha reverência, não tinha honra como a arca da aliança. Mas quando ela chega na casa de Obed-edom, ele dá honra àquela arca. Ele reverencia a presença de Deus dentro da casa dele. Não é da forma que entrou dentro da sua casa, é da forma que você vai receber a presença de Deus dentro da sua casa. Se você receber de qualquer jeito, não vai ter milagre. Se você receber como um objeto qualquer, não vai ter milagre. Mas se você honrar a presença de Deus, vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter transformação, vai ter cura, vai ter libertação. Aleluia. Deus vai operar dentro da sua vida. Glória a Deus. Davi, ele era acostumado. Mas antes eu quero falar um pouquinho da arca. Essa arca, os historiadores dizem que ela tinha mais ou menos 1,10 m de comprimento. E essa arca tinha mais ou menos de largura uns 70 centímetros. E também de altura 70 centímetros, mais ou menos. Essa arca ela pesava mais ou menos 28 quilos.
E a palavra do Senhor vai dizer que essa arca ela é feita de uma madeira chamada acácia. E a palavra do Senhor vai dizer que ela é forrada de ouro puro. E na tampa da arca, que quer dizer propiciatório, é colocado 2 querubins de um lado e de outro com suas asas abertas, e eles são de ouros maciços, ouro puro. E aqueles anjos ali na argola, dos lados tinha 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, e ali tinha uma vara de ouro puro. E ali os levitas seguravam para carregar a arca. Mas engraçado que agora a arca está sendo levada em cima de um carro de boi. O engraçado que agora, assim como os filisteus fez, levando a arca em cima do carro de boi, agora Davi também está trazendo a arca em cima do carro de boi. E sabe o que Deus começou nessa madrugada levando na minha cabeça? E eu comecei anotando porque eu esqueço. Era Deus falando assim: ei, você está vendo por que deu errado? Porque eles estavam querendo levar a arca da mesma forma que os filisteus levou. Você está vendo por que deu errado? Porque eles estavam querendo fazer assim como o inimigo fez, levar a arca de qualquer maneira, e de qualquer maneira não vai. É Deus, aleluia, Jesus. E assim acontece na nossa atualidade hoje em dia. Assim acontece dentro da nossa igreja hoje em dia. Porque sabe por quê, missionária? Porque as pessoas estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Estão querendo fazer conforme o mundo faz. Está querendo fazer assim como Davi fez. Os filisteus levou em cima do carro de boi, agora ele também está querendo trazer em cima do carro de boi. E assim nasceu as igrejas de hoje em dia. Você chega na igreja, você não sabe mais se é um altar ou se é um lugar de pisca-pisca puro. É a luz clareando de uma cor de um lado, é a luz clareando de outro lado. Sabe por quê? Porque estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Estão querendo fazer igual o mundo faz. Para quê? Para ganhar membros, para chamar atenção, para encher a igreja. Estão esquecendo da presença de Deus. E Deus está falando assim: mas o que importa para mim é a presença, do jeito que você carrega a presença. E não é de qualquer maneira que você vai carregar a presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ali agora Davi está levando, assim como os inimigos levou. Mas aí a ira de Deus cresce. E Uzá, ele é morto. E o coração de Davi entristece. E agora ele desiste mais uma vez de levar a arca. E agora a arca está na casa de Obed-edom. E agora o milagre começa a acontecer na casa de Obed-edom. Mas aí Davi ainda continua querendo levar a arca. Você sabe por quê? Porque Davi já tinha matado o urso. Davi já tinha matado o leão. Davi já tinha derrubado o gigante. Já tinha exterminado o gigante. E Davi agora já estava para reinar. Mas Davi estava faltando algo na vida dele ainda. O que estava faltando na vida de Davi? Davi poderia ter ganhado o leão, ganhado o urso, ganhado o gigante. Mas Davi ainda estava sem a presença. E Davi sabia que para ele reinar precisava da presença. Porque sem a presença eu e você não fazemos nada. Sem a presença nós não chegamos a lugar nenhum. Então Davi agora começa a querer levar a arca para Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que então a casa de Obed-edom ela é abençoada. Com 3 meses a bênção acontece. E eu fico imaginando assim, se fosse nos dias de hoje, aquela arca na casa de Obed-edom. E todo mundo olhando e falando assim: vamos esperar que nós vamos receber uma notícia ruim. Vai morrer alguém lá. Vai dar tudo errado lá. Vai ficar lá 10 anos, 20 anos e não vai dar certo. Vai ficar lá 5 anos e não vai produzir. Vai ficar 10 anos e não vai dar em nada. Vai ficar 20 anos e não vai chegar bênção nenhuma na casa dele. Mas aí aqueles mesmos que estavam esperando para dar a notícia ruim, foi os mesmos que teve que levar a notícia boa. A notícia que com 3 meses a casa de Obed-edom foi abençoada. Aleluia, glória. Tiveram que levar a notícia que um milagre aconteceu dentro da casa de Obed-edom. Mas por quê? Porque Obed-edom sabia reverenciar a presença de Deus. Aleluia. Porque Obed-edom sabia que não era de qualquer maneira que ele pegava naquela arca. Porque Obed-edom sabia que ele tinha que honrar a presença de Deus dentro da casa dele. Sabe por quê? Porque dentro daquela arca vinha tábuas da lei. E dentro daquela arca também vinha também o maná que desceu
desceu do céu. E dentro daquela arca também tinha a vara de Arão. Aí Deus começou a ativar e falar assim: não tem a tábua da lei, é a minha palavra. Não tem o maná que desceu do céu, é a provisão. E não tem a vara de Arão, é a missão. Então, se dentro da arca tem palavra, se tem da arca tem provisão, e se tem missão, você tem tudo. Porque onde tem a palavra de Deus, algo diferente acontece. Porque onde tem provisão de Deus, a bênção acontece. E se tem missão, pode descansar no seu coração. Porque Deus vai fazer milagre. Deus vai trabalhar na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Toque da irreverência. Meu Deus. Obrigado. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, vendo a arca 20 anos, eles começaram a acreditar que nada aconteceria através daquela arca. Porque eles estavam acostumados ali a crescer, ver aquela arca, nada acontecia diferente. Então eu fico imaginando que por fim eles estavam pegando aquela arca de qualquer maneira. Nem acreditavam que Deus podia operar através daquela arca. Glória a Deus. E se você começar a observar, o povo de Israel também não acreditava. Sabe por quê, pastor? Que eles perderam a batalha? Porque eles levaram aquela arca lá para a guerra. Mas eles, em vez de investir a fé deles e crer que Deus que ia fazer, eles começaram a reverenciar demais a arca. E esquecer que quem estava ali comandando tudo era Deus. Aí Deus fala assim: então eu vou deixar eles perder a guerra. Porque eles estão acreditando demais na arca e esquecendo de mim. E quando você começa a depositar muito a sua fé em outras coisas e esquecer de Deus, Deus afasta e fala assim: vou deixar ele agir sozinho. Já que não está acreditando em mim, já que não está depositando a fé em mim, então deixa eu dar um passo do lado. Deixa ele seguir sozinho para ver em que vai dar. E em que deu? A perca da guerra. Deus. Porque eles acreditaram mais naquela arca. Reverenciaram demais a arca e esqueceram do Deus. Meu Deus. Eles reverenciaram demais a arca e esqueceram que quem podia estar com eles na frente da batalha para eles vencer seria Deus. E muitas das vezes eu e você somos assim. Muitas das vezes nós acreditamos tanto que às vezes o irmão que fala profecia, que entrega a profecia, que vira piroleta, que planta bananeira, vai entregar alguma coisa e vai acontecer, que você acaba esquecendo da presença de Deus na sua vida. Você acaba esquecendo que é Ele que faz, que é Ele que manda, que é Ele que determina. E você começa a depositar muita confiança no seu irmão, esquecendo que quem manda é Deus. Aleluia, é verdade. Glória a Deus. Meu Deus. A questão não é o tempo que a arca leva dentro da casa de Obed-edom. Glória a Deus. A questão é a adoração de Obed-edom com a arca. Aleluia. Porque tem muita gente que entra dentro da igreja e fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 100 anos, 20 anos e sai e nada acontece. Glória a Deus. Aí muitas das vezes o irmão chega hoje na igreja e senta e recebe a bênção, pastor. Aí ele vira para o lado e fala assim: mas por que eu estou tantos anos na igreja e não me aconteceu nada ainda? Mas você tem reverenciado o Senhor conforme Ele merece? Mas você tem honrado a Deus conforme Ele merece? Porque às vezes o irmão chegou ontem, mas às vezes ele está adorando de coração. Você sabe por quê? Porque aquele povo para levar a arca não podia um só levar. Os levitas para levar a arca, ela tinha alça para um agarrar de um lado, outro agarrar do outro, um na frente, outro atrás. Sabe por quê? Porque se um só agarrasse, ela virava. Então precisava de vários pegar de um lado e do outro para levar. Então isso vem falar de comunhão. Como que você quer ter a presença se você não tem comunhão com o seu irmão? Como que você quer ter a presença se você não perdoa o teu irmão? Jesus nessa noite está falando de perdão. Jesus está falando de comunhão. Sabe por quê? Porque você quer receber bênção, mas você não quer olhar para o seu irmão do lado e dar a paz do Senhor ao seu irmão. Você quer receber bênção, mas você não quer perdoar o que o seu irmão fez há 20 anos atrás com você. Meu Deus. Aí como que você vai carregar a presença? Se você não tem comunhão com o seu irmão, se você não sabe liberar o perdão no
ela precisou de alguém ir buscar ela para ela vir de volta. Você percebeu que Glória a Deus. perderam a arca, ela foi para lá e agora ela está dando trabalho para voltar para o lugar de origem dela? Você está entendendo que depois que você perde, você vai ter que lutar para ter de volta? Você está entendendo que depois que você perder, vai dar trabalho para voltar de volta? Porque é fácil perder. Muitas das vezes nós perdemos. Mas a luta que dá trabalho, muitos desistem no meio do caminho. Muitos falam assim, eu não vou conseguir, não vou tentar mais. Porque começa a dar trabalho, e tudo que dá trabalho a gente desiste rápido. Mas Davi, ele não desistiu. Davi, ele lutou até trazer a arca de volta. Até a arca chegar no lugar de origem. Até a arca chegar em Jerusalém de volta, ele lutou para ser levado. E sabe quem levou essa arca de volta? Foi aquele mesmo que ficou os 3 meses com a arca dentro da sua casa. Obed-edom que caminhou com a arca. E ele levou a arca lá, ele foi o guardião daquela arca. Ele gostou tanto de ficar com a presença de Deus na vida dele, que agora ele falou assim, aonde ela for, eu vou atrás. Onde ela estiver, eu vou estar junto. Se for necessário eu proteger, perder minha vida para defender ela, eu vou defender. Então luta pela presença de Deus na sua vida. Não deixa se perder a presença de Deus na sua vida. Porque uma vez perdida, dá trabalho para você ter de volta. É Deus, aleluia. Jesus. Meu Deus. Glória. Dentro da arca só guarda o que tem valor. Você pode ver que dentro da arca tinha tábua da lei. Você pode ver que dentro da arca tinha o maná. Você pode ver que tinha vara de Arão que floresceu. Então dentro da arca não carrega lixo. Dentro da arca só carrega o que é bom. Glória a Deus. E nessa noite eu estou declarando aqui que você é a arca. Meu Deus. E eu Aleluia. declaro que dentro de você não é lixeira. Você não vai carregar qualquer coisa. Glória. Você vai carregar é a palavra. Você vai carregar é a firmeza da palavra. Você vai carregar é a provisão de Deus. Você vai carregar é a presença de Deus. Você vai carregar é a missão, a boa obra. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Glória a Deus. Uzá morreu, sabe por quê, pastor? Porque ele estava carregando aquilo que não era para ele carregar. Porque na verdade era para o levita carregar e quem está carregando é Uzá. E tem muitos Uzás dentro da igreja hoje em dia. Carregando aquilo que não é para ele carregar. Conduzindo aquilo que não é para ele conduzir. E tem muitos jogando em cima de Uzá aquilo que é para ele fazer. Tem pessoas que é para ele louvar e ele quer que o irmão do lado louve. Tem pessoa que é para ele pregar, mas ele quer que é o irmão do lado que prega. Quando o pastor fala assim, irmão, hoje a pregação vai com você. Não, pastor, eu não sei não. Fala com o irmão. Está jogando para usar aquilo que é para você fazer. É Deus. E tem vários usados dentro da igreja. Sendo sacrificados, sendo mortos, porque está jogando nas costas e carregando aquilo que não é para ele carregar. É Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aparentemente, Davi, ele não precisava de mais nada. Se você olhasse, Davi não precisava de mais nada. Davi, ele já tinha matado urso, matado leão, já tinha matado gigante, já tinha sido ungido como rei. Faltava nada na vida dele. Mas mesmo assim ele correu atrás da arca. Glória a Deus. Porque Aleluia. ele sabia que dentro da arca estava a presença de Deus. Davi está falando comigo e com você aqui nessa noite. Obrigado. Você pode ter tudo. Você pode ter vencido guerra. Você pode ter um carro bom. Você pode ter uma casa linda, maravilhosa. Você pode andar com roupas bacanas. Você pode ter o melhor calçado da loja. Mas se você não tiver a presença, de nada te adianta. Se você não carregar a presença, de nada adianta. Deus está falando aqui nessa noite assim, aí não basta você ter casa, não basta você ter carro, é necessário que você tenha a presença, porque quem tem a presença tem tudo. Davi, ele não comemorou quando ele matou o urso, Davi, ele não comemorou quando ele matou o leão, Davi não comemorou quando jogou aquele gigante no chão, mas a gente vê a Bíblia falar que Davi pulou e saltou e cantou quando levou a arca da aliança de volta para Jerusalém. Sabe o que Davi está falando? No
Você está entendendo que é a presença que faz a diferença na sua vida? Aleluia, Jesus. Você está